Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre diversidade genética, que está tratando de técnicas biométricas aplicadas com base em informação fenotípica. Nós já tivemos uma série de conversa e nós então já apresentamos algumas considerações a respeito de variáveis e já começamos então a falar sobre métodos de agrupamento, né? Já falamos como obter medida de distância. Na conversa anterior falamos sobre média otimização. Agora nós vamos tratar de métodos hierárquicos. Nesses métodos hierárquicos nós temos a expectativa de produzir respostas vindo de análise de um dendrograma, feita por meio de certos algoritmos de agrupamento. Então nós vamos tratar deste assunto agora. Pois bem, nós já também falamos que para escolher os métodos, nós devemos pensar sobre as suas características, sobre as suas propriedades. Então nós vamos usar agora métodos de agrupamentos que são sequenciais, que nós vamos estar falando, são métodos passo a passo, para então eu chegar a esse dendrograma. São métodos aglomerativos, eles vão reunindo, não é um processo divisivo, é um processo aglomerativo. Eu vou ter uma estrutura hierárquica, então é como se eu tivesse nós anteriores e ramificações, então nós teremos o resultado dentro dessa estrutura hierárquica, e se a gente fizer um determinado corte, a gente vai então estabelecer grupos sem sobreposição, né? Então nós podemos até reconhecer ramificações ou estabelecendo cortes, estabelecer então agrupamentos, grupos, subgrupos, e esses subgrupos vão ter acessos e não haverá acessos em comum em cada um desses subgrupos. Bom, nós vamos falar sobre alguns métodos hierárquicos. Inicialmente, tratar aqui do método da ligação simples, método da ligação completa, método da ligação média entre grupos ou PGMA, mas existem vários outros métodos, o método centroide, posteriormente nós vamos falar no método Warden. Então, você tem que observar que esses métodos, eles vão diferir por uma regra geral. E essa regra geral diz respeito de como é calculado a distância de um indivíduo em relação a um grupo ou a distância de um grupo em relação a outro grupo. Então nós temos diferentes maneiras de calcular essa medida. Então no método da ligação simples, né, ou método vizinho mais próximo, a distância do indivíduo K em relação ao grupo que está estabelecido com os indivíduos I e J é dado pelo mínimo desse conjunto que tem o elemento D e K e o elemento DJK. Se aqui for 0,3, aqui for 0,8, o valor assumido vai ser 0,3. E a distância entre dois grupos, esse grupo estabelecido pelo indivíduo IJ e esse KL, é o mínimo encontrado nesse conjunto da distância IK, IL, JK, JL. Então se eu tenho aqui 0,3, 0,2, 0,9, 0,1, então eu vou dizer que esse valor aqui vai ser o 0,1, que é a menor distância que eu encontro dentro desse conjunto. Mas se eu fizer a opção pelo método da ligação completa ou método vizinho mais distante, a regra muda. Nesse caso, a distância do indivíduo K em relação ao grupo IJ é o máximo entre D e K, DJK. Então, se esse D e K for 0,2 e esse aqui for 0,9, então o valor vai ser igual a 0,9. E a distância entre dois grupos, eu vou escolher como máximo desse conjunto que contém os elementos, a distância IK, IL, JK, distância JL. Então veja que são regras diferentes. A filosofia é a mesma, mas o critério é diferente. E para o método da ligação média, ou PGMA, nós temos que a distância do indivíduo K em relação ao grupo
vai ser dado pela média. Então eu tenho esses dois elementos, DIK, DJK, eu calculo a média para representar essa distância. Se eu tenho dois grupos, constituídos de J e KLM, então eu vou ter várias distâncias intergrupo, DIK, DIL, IM, JK, JL, JM, são 6 elementos, eu tiro a média aritmética. Então veja, essas seriam as regras que deve ser aplicada e que vai diferenciar o agrupamento que eu vou estabelecer. Então posso fazer uso, muitas vezes eu posso, num determinado conjunto de dados, aplicar diferentes métodos, porque eles vão tentar enxergar diferentes maneiras desse agrupamento. Então o método do vizinho mais próximo, pela proximidade, ele vai, num determinado ponto, caminhando em direção à proximidade. Então ele tende a migrar numa única direção da sua nuvem de dados pela proximidade. É um conceito importante e parece que tem até um apelo evolutivo dessa proximidade que vai proporcionando o agrupamento. Já o método, o PGMA, ele parece ser mais o parcimonioso. Ele parte do indivíduo, tá certo? Da nuvem de ponto, e vai estar agrupando os mais próximos, tanto numa direção quanto em outra direção. Então você vai tendo essa possibilidade, ou seja, essa busca que a gente denomina de busca elipsoidal, ou seja, ele é bidirecional. É bastante interessante porque trabalha com a média. A média normalmente representa melhor a distância. Mas há a possibilidade de, nessa mesma nuvem, colocar esse indivíduo e esse indivíduo que estavam relativamente distantes um do outro. Então veja que ao adotar uma regra, nós passamos a ter uma filosofia diferente de agrupamento que possa traduzir melhor aquela situação, aquele fenômeno biológico que você esteja estudando. Pois bem, uma vez que você refletiu e tomou decisão de qual o melhor método de agrupamento, nós vamos então verificar como é que ele funciona, a sistemática de aplicação da estratégia que você adotou. Então o primeiro método de agrupamento que nós vamos falar será o método da ligação simples ou do vizinho mais próximo, lembrando então que vai ser sequencial, passo a passo, não é simultâneo, vai ser aglomerativo, não é divisivo, vai ser hierárquico e não vai ter sobreposição. Então são essas as características desse método. Nós já vimos então a regra básica de definição da distância de indivíduo com grupo, de grupo com grupo, e nós vamos pensar nessa matriz. Essa matriz, por exemplo, representa uma medida, os elementos são medidas de distância entre 7 genótipos. Uma medida qualquer, pode ser distância Mahalanobis, pode ser Neily, pode ser Jacquard, pode ser euclidiana, uma matriz de distância que você já decidiu qual que seria a melhor opção. E nós então queremos estabelecer um padrão de agrupamento entre esses 7 acessos a partir dessa informação. Então, como o nosso procedimento ele é sequencial, o primeiro passo é identificar nessa matriz os acessos mais próximos. A menor distância aqui é 0,98 entre o indivíduo 1 e 3. Então, o primeiro estágio é agrupar o indivíduo 1 e 3, cuja distância é 0,98. Então, nós colocamos aqui 1 e 3 e temos um segmento de reta que deve ter como medida 0,98 de comprimento. Então, veja que esse é o nosso primeiro passo, fazer esse agrupamento. Pois bem, uma vez que eu comecei o grupo, eu tenho que questionar agora a distância dos demais indivíduos em relação a esse grupo formado. Então, a distância do indivíduo do grupo 1,3 em relação ao indivíduo 2 é o mínimo desse elemento, desse conjunto. A distância 1,2 é a distância 2,3. Eu já tenho aqui a distância 1,2, 2,16. 2,3, 2,99. Então, entre 2,16 e 2,99, o menor é 2,16. Então, essa matriz aqui, que era 7 por 7,
ela vai dar origem agora, nesse novo passo, a uma matriz 6 por 6, onde eu vou ter acessos e vou ter também informação do grupo. Então, essa distância entre acessos eu já tenho anteriormente. O que eu não tenho é a distância do grupo em relação ao indivíduo. Então, eu vou estimar e vou completar nessa matriz. Então, a distância do 2 em relação ao grupo 3 é 2,16. A distância do indivíduo 4 em relação ao grupo, já foi calculada aqui, 9,55. E aqui vai, do 5 em relação ao grupo, 1,44. Então, veja que eu passo a ter, de novo, uma matriz que tinha dimensão G por G, agora dimensão G-1 por G-1, completa com as informações agora envolvendo indivíduo com indivíduo, que é igual ao anterior, e indivíduo-grupo, que foi recalculado. Estou pronto, então, para passar para a próxima etapa. A próxima etapa eu volto nessa matriz de dimensão de uma unidade menor e vou identificar o mais próximo. Identificar o elemento mais menor é esse 1,44, que envolve o indivíduo 5 e o grupo 3. Então fica estabelecido que o grupo que era 3 vai se agregar ao acesso 5, né? Então essa distância aqui, que é 0,98, que nós vamos denominar que foi o primeiro nível de fusão, que é a distância que vai até esse ponto. Agora nós temos então um segundo nível de fusão que ocorre em 1,44. Então essa distância aqui é 1,44. Vou estabelecer esse segmento de reta e imaginar que existe aqui mais um ponto de fusão. Então veja que o primeiro foi 0,98, agora 1,44. Né? Então veja que está estabelecido. Eu agora tenho um grupo, uma informação de agrupamento do 1, 2 com 5. Então o nosso grupo, ele entrou em formação. Né? Então eu tenho 1, 3 e 5, né? Eu tenho que questionar a distância em relação a 2, 4, 6 e 7. Posso pensar dessa forma, ou posso pensar que esse grupo em formação é a união, né, de um grupo em relação ao indivíduo. Aqui dentro do grupo, ele tem uma história a contar. E essa história a contar pode ser interessante, por exemplo, no método PGMA, pode ser ou o método ponderado ou o método não ponderado. Né? No PGMA, que é não ponderado, não vai importar, mas no ponderado vai importar essa história de formação aqui dentro. Então, é necessário que vocês estejam também atentos a esse detalhe. Pois bem, o que nós estamos pensando agora é calcular a distância do indivíduo em relação ao grupo. E se eu assim fizer, com a mesma regra, achar esse conjunto representado pela distância 1, 2, 2, 3 e 2, 5, eu tenho essas informações, vou achar o mínimo. O menor valor aqui é 2,16. Aqui o menor valor, 9,55. Essas informações são úteis para eu reconstituir a matriz, que agora passa a ter uma dimensão menor ainda. Ela era 7 por 7, passou a ser 6 por 6, e agora na etapa sequencial ela passa a ser 5 por 5. E eu tenho as informações dos indivíduos, entre pares de indivíduos, e de indivíduos com o grupo que foi formado. Então essa matriz está pronta para entrar no estágio 3. No estágio 3 eu vou identificar o menor elemento. Verifico o menor elemento é 1,49, que envolve a união do indivíduo 6 em relação ao grupo formado. E aí então eu tinha o grupo 1, 3, 5 e vou abrir a possibilidade da entrada do 6. Eu tinha um nível de fusão aqui, que era 0,98, outro nível de fusão aqui, que era 1,44, e agora tem outro nível de fusão que é 1,49. Esses níveis de fusão vão ser úteis para que eu depois adote um critério de corte. Pode ser que eu deseje fazer um corte no dendrograma. Então esse corte vai depender dessas mudanças
desse nível de fusão. Se for uma mudança brusca, nós vamos dizer que você está saindo de uma ramificação para outra completamente diferente. Então você passou de 0,98 para 1,44. Foi a mudança. Depois 1,44 para 1,49. Uma mudança de pequena grandeza. Se você tivesse passado de 1,44 para 10, você pode imaginar que é uma mudança brusca. O que é mudança brusca? Depois nós podemos questionar. Pois bem, então a gente faz o grupo que está crescendo e aí eu passo a ter uma informação adicional. Esse grupo agora tem os indivíduos 1, 3, 5 e 6. Eu não tenho a informação desse grupo em relação aos indivíduos não agrupados 2, 4 e 7. Eu precisaria calcular essa informação. A mesma regra, vou ter um conjunto de menores distâncias e vou encontrar entre essas distâncias o menor valor. 2,16, aqui 9,55, aqui 6,37. E aí eu passo a ter dessa matriz 5x5 para essa matriz 4x4. De novo eu continuo inspecionando, identifico o menor elemento, o 2,16, que é a entrada do dendrograma do indivíduo 2 em relação ao grupo. E passa a ter aí um novo nível de fusão. Então esse indivíduo 2 é acrescido. Então veja que a gente está tendo um padrão de agrupamento que é até um padrão de agrupamento típico do vizinho mais próximo, né? Que poderia e não vai acontecer em outros conjuntos de dados, em outros métodos. Então está tendo esse padrão que a gente chama de padrão de escada. Então você tem aqui o primeiro degrau, o segundo degrau, o terceiro degrau, o quarto degrau. Isso é uma característica da proximidade. Então você imagina que você tenha uma nuvem de pontos e o método vai caminhar num único sentido e dar essa visão de escada. É uma característica bem típica do método vizinho mais próximo, que algumas pessoas acham que é interessante, que tem até uma interpretação evolutiva, outras pessoas acham que não, que é um viés do método. Pois bem, a questão é que eu tenho então a nossa matriz 4x4 e uma vez agrupado esse indivíduo 2, eu preciso agora ter uma nova matriz que seria 3x3. Com a presença do indivíduo 2, abre então a possibilidade de eu questionar, né, a informação do grupo em relação ao indivíduo 4 e 7. Tenho vários elementos desse conjunto e vou escolher então o valor mínimo, que é 9,55. Aqui da mesma maneira, o valor mínimo 6,37. E aí vou de novo questionar e vou entrar com o indivíduo 7. Então, o mais similar é o indivíduo 7 com a distância 6,37. Vou incluir o indivíduo 7 e vou afirmar que aqui também tem um nível de fusão. Um nível de fusão até, né, houve até uma mudança relativamente grande e isso vai ser levado em consideração na hora que eu pensar, por exemplo, em cortes. E por fim, eu vou encontrar o último valor, que é a distância daquele indivíduo que não foi agrupado, que é dado pela mesma regra, 9,55, e eu agrupo esse indivíduo. Então veja que aqui eu tenho aqui esse indivíduo agrupado. Então nós precisamos entender agora o significado desse processo. Então o resultado no meu agrupamento pelo vizinho mais próximo é este. Esse resultado do agrupamento, se eu tenho 7 genótipos, eu passo a ter 6 estágios. A matriz 7 por 7, depois 6 por 6, 5 por 5. Então, G genótipo proporciona G menos 1 estágio. Aqui eu tenho as uniões do indivíduo 1 no estágio 1 com 3. Depois do grupo 1, 3 com o indivíduo 5. Depois do grupo 1, 3, 5 com o indivíduo 6. E assim foi aqui a história do agrupamento. E aqui foram os níveis de fusão, né? Passou de 0,98 para 1,44,
1,49, 2,16. Aqui uma mudança um pouco maior, aqui também uma mudança para 9,55. Então a gente precisa levar isso em consideração. E a gente então proporciona esse dendrograma, que é o seu resultado vizinho mais próximo. Aqui nós colocamos a história do agrupamento, e nesse eixo nós colocamos os níveis de fusão. Ele começa aqui com 0,98 e vai até 9,55. A gente pode até converter essa escala, considerando esse último nível de fusão igual a 100%. Então nós vamos dizer que nessa escala nós temos então a dissimilaridade, que o último nível de fusão igual a 100%, e os demais proporcionais. Pois bem, então nós temos o resultado e precisamos fazer a interpretação. Ok? Então muita coisa está envolvida. O nosso objetivo foi, diante de uma matriz de dissimilaridade, reconhecer padrão de agrupamento por meio de um dendrograma. Então esse que era o nosso objetivo, e agora nós vamos ter conclusões, né? Nós vamos concluir a respeito. E precisamos estar atentos exatamente na interpretação. Então eu trouxe aqui algumas observações que seria interessante que vocês se atentassem e discutissem quando estivesse analisando o fenômeno. Então no método vizinho mais próximo, a distância mínima entre os acessos está incluída no dendrograma. Então se eu olhar esse dendrograma, eu posso perguntar quais são os indivíduos mais próximos. É o 1 com 3. E qual que é a distância do 1 com 3? Basta eu projetar aqui que eu vou encontrar o 0,98. Então, a maior semelhança está representada no dendrograma. Então, no exemplo, a menor distância se verifica entre os acessos 1, 3 e vale 0,98. Eu faço a leitura perfeitamente da maior similaridade. A distância máxima entre os acessos não está representada no dendrograma. Então, qual que é o maior valor de distância aqui? Se eu inspecionar, vale 17,56. Eu tenho nesse dendrograma essa maior distância? Ele explorou essa maior distância? Não. Esse maior valor aqui é 9,55. Não é a maior distância. Então, esse 100% não se refere à maior distância que eu tenho. Esse 100% se refere ao último nível de fusão encontrado. E como eu usei o critério do vizinho mais próximo, que é o menor valor, então esse valor 9,55 é inferior à maior medida de disponibilidade, que foi 17,56. Então é da natureza do método vizinho mais próximo te fornecer um dendrograma em que esse eixo, essa escala, tá certo? Não explora o maior valor de diversidade. Então veja, isso é importante. Às vezes o indivíduo fala, eu cortei, eu vou fazer um corte a 50%, a 70%. Mas o que é 50%? O que é 100%? No método vizinho mais próximo, o 100% não é a maior distância. No método PGMA, 100% não é a maior distância. No método vizinho mais distante, 100% será a maior distância. Então veja, dizer que eu cortei a 50% nessa escala, essa escala é relativa ao método, que foi o método do vizinho mais próximo, e ele não explora a maior distância, muito pelo contrário, ele explora um valor muito pequeno. Então essa é a observação que a gente vai enfatizar daqui a pouco ainda. A disposição dos acessos na vertical não deve ser considerada como padrão fixo e, portanto, sem significado biológico. Então, veja, você vai estar vendo aqui o indivíduo 7. Será que esse indivíduo 7 que está aqui, ele é mais próximo do 2? Ele é mais distante do 1? Então, isso não é verdade. A distância do 7 com 2 vale 17,56. É muito distante. A distância do 7 com 1, por exemplo, né, do 7 em relação ao 1 com relação ao 7, é menor, né? É 14. Do 7 em relação ao 3, ele é 10.
Então veja que essa disposição aqui, ela não tem significado. Você não faz uma inspeção linear. Você não sai do espaço multivariado para ter uma conclusão linear. Então essa proximidade aqui é apenas estética. Digamos assim, você tem aqui, esse aqui foi o seu resultado, 1, 3, 5, 7, 2. Então veja, se você quiser, por questão de estética, tirar esse ramo e deslocar para antes do 1, é possível. Isso nada afeta o resultado, nada afeta o padrão de agrupamento. É uma questão apenas de você ter optado, o computador ter optado, para graficamente colocar o 7 aqui, esteticamente você ter essa figura. Mas se você quiser deslocar, você pode deslocar. E isso não significa que você está dizendo que o 7 aqui é próximo do 2 e agora você quer dizer que o 7 é próximo do 1. Então você não tem interesse nessa interpretação linear aqui. O que você tem interesse é nas ramificações, tá certo? Então se você tem interesse em apontar que, por exemplo, esse conjunto de acessos estaria formando um grupo homogêneo. Esse acesso aqui está num grupo um pouco mais heterogêneo e esse aqui também. Então se você fizer aqui um corte, por exemplo, daqui até aqui, então você passa a ter uma extremidade aqui e outra extremidade aqui, tá certo? Então, se você tem 3 extremidades, você tem 3 grupos. Unido a essa extremidade, tem o indivíduo 7. A essa extremidade, o indivíduo 4. A essa extremidade, os acessos 1, 3, 5, 6 e 2. Então, veja que a gente identifica grupos e subgrupos de similaridade. Aqui você pode dizer que isso aqui são mais similares, né? E assim vai, você pode ter essa interpretação. Mas não é uma interpretação simplista, linear, ignorando o padrão de agrupamento. O que importa é o padrão de agrupamento. Essa ordem aqui, ela é estética. Bom, nós vamos dizer que o agrupamento explora pouca diversidade entre os acessos, tendo como referência de similaridade total um valor pequeno, um pequeno valor da distância do último nível de fusão. Então o fato de que ele explorou nesse último nível de fusão um valor pequeno em relação ao que poderia ser, nós exploramos 17. É como você tivesse diferenças e você usasse uma régua menor do que a máxima diferença que de fato existe. Então a gente diz que ele explora pouco a diversidade. E que em certos casos em que os grupos não são tão diferentes, esse método ele é incapaz de discernir os grupos que são grupos diferentes, mas que são pobremente separados ou possível de ser diferenciado. Então, esse método do vizinho mais próximo, às vezes tem uma interpretação biológica interessante no contexto evolutivo, mas por ele fazer uso de um último nível de fusão relativamente baixo, ele não consegue realçar diferenças de coisas que eram relativamente próximas. O padrão de agrupamento geralmente é do formato de encadeamento, do tipo escada. É exatamente o que aconteceu aqui, né? Ele é contínuo, sem clara distinção de formação de grupos discretos. Então é uma característica do método que às vezes é uma propriedade de seus dados, ou às vezes é algo indesejável produzido pelo próprio método. Por isso que muitas vezes você é convidado a apreciar o padrão de agrupamento por diferentes critérios. Existe um outro método que tem uma regra que é basicamente o contrário da regra do vizinho mais próximo, que é a regra do vizinho mais distante. Para você então estabelecer a distância do indivíduo em relação ao grupo, você então confecciona um conjunto dessas distâncias envolvendo cada indivíduo do grupo e o indivíduo que deve entrar e escolhe para representar essa distância o valor máximo. A mesma coisa quando você tem 2 grupos. Então determina o conjunto, identifica os elementos e escolhe o valor máximo. Então veja que a gente então vai partir daquela mesma matriz. 7 por 7. Vai identificar o mais próximo. O processo é agrupamento sequencial, hierárquico, né?
aglomerativo e vai então aglomerar. Então eu preciso achar quem que é mais semelhante. O mais semelhante é o 1 em 3, que é 0,98. Então eu preciso agora achar a distância dos demais em relação ao grupo formado, 1 em 3. Então vou estabelecer o conjunto, 1, 2, 2, 3, são esses dois valores de distância, e vou escolher para representar o máximo. O máximo então foi 2,99 nesse caso, 14,38 aqui, 3 aqui, 5,25 aqui e 14,66 aqui. Então aquela matriz 7 por 7 passa a ser matriz 6 por 6. E essas informações de indivíduo com indivíduo eu já tinha anteriormente. Agora, dos indivíduos em relação ao grupo, ela foi calculada e colocada aqui nessa matriz. Então estaria resolvido aqui o nosso problema. Então eu tinha aqui o primeiro grupo do indivíduo 1,3, o nível de fusão era 0,98, o mesmo nível de fusão anterior, e agora eu vou inspecionar e vou verificar que o indivíduo mais próximo, os indivíduos mais próximos, é o 5,6. Então vou ampliar meu dendrograma. Então tem aqui 1,6 com 0,98, que é o primeiro nível de fusão, e agora estou abrindo uma nova ramificação do 5,6, e esse nível de fusão aqui é de 1,49. Quer dizer, veja que eu mudei de método, mudei da filosofia da regra, e consequentemente eu já tenho uma outra maneira de estabelecer padrão de agrupamento. Então 1,49. Então eu tenho esse grupo, e nessa matriz eu tenho outro grupo. Bom, aí surge a necessidade de se ter indivíduos que não foram agrupados, e eu calcular então a distância do indivíduo a esse grupo formado. Mas como eu tinha grupo, também eu vou ter que calcular a distância de indivíduos de um grupo em relação ao outro grupo. Então é bastante simples. Aqui envolve dois grupos, envolve os indivíduos intergrupo, 1,5, 3,5, 1,6, 3,6. Constituo o conjunto, identifico o maior valor, 5,25. Aqui indivíduo em relação ao grupo, identifico o conjunto, maior valor. Mesma forma aqui, indivíduo em relação ao grupo, indivíduo em relação ao grupo. E vou então restabelecer minha matriz. Onde tiver informação de grupo e indivíduo, vou colocar o valor. Onde tiver informação de grupo com grupo, então o grupo, esse grupo 1,3 com o grupo 5,6, vale 5,25. Está resolvido o problema. E aí o processo continua da mesma forma que nós falamos para o método anterior. Então nós não vamos ser aqui repetitivo, mas vamos contar aqui a história. No primeiro passo, eu uni o indivíduo 1 com 3, com o nível de fusão 0,98. No segundo passo, o 5 com 6, 1,49. No próximo passo, quem entrou no agrupamento foi o indivíduo 2. Aconteceu essa entrada do indivíduo 2, com o nível de fusão 2,99. Posteriormente, esse grupo cresceu e aí houve a fusão dos dois grupos. Então, nesse nível de fusão aqui, a união dos dois grupos a 8,45. Por fim, uniu 4 com o indivíduo 7, está traduzido aqui, esses dois indivíduos, e por fim, os grupos já formados. Então, esse seria o padrão de agrupamento obtido pelo método vizinho mais distante. Qual que é o último nível de fusão? 17,56. Qual que era a maior distância? Era 17,56. Então esse método tem essa vantagem, proporciona um resultado, que pode ser um resultado diferente, mas muitas vezes você aplica dois métodos e pode ser que os dois métodos indicam que, por exemplo, 1, 2, 3 estão unidos. Então é uma maneira de certificar que existe uma consistência de agrupamento. Você falar que 1, 3 está consistentemente unido em qualquer que seja o método. Então, às vezes, você usa método diferente, e se houver consistência de resultado, você vai dizer que realmente esse padrão ele se verifica. Aqui, apesar de um resultado diferente, é fácil concluir
que o 4 e 7 está em um padrão, em um agrupamento diferente dos demais. Então é algo que, mesmo mudando, existe aí uma certa concordância do fenômeno biológico que está estudando. Então você tem diferentes ângulos, detalhes diferentes, mas em essência você pode ter conclusões diferentes, semelhantes, e essas conclusões são as mais importantes, porque aí você pode dizer que ela independe do método, ou seja, visões diferentes extrai a mesma informação. Bom, vamos fazer então a nossa interpretação e a nossa reflexão. No método vizinho mais distante, a distância mínima entre acessos está incluída no dendrograma. Então, eu estou lendo esse dendrograma e vou então me informar que os mais próximos são o 1 com 3, tá certo? E a distância do 1 com 3, ela está projetada aqui nessa linha de nível de fusão, que vale então 0,98. Então essa distância aqui do 1 com 3, que é 0,98. A distância máxima entre os acessos também está explicitada aqui. Está representado no dendrograma. Qual que é a maior distância? É o 17,55. Né? Então o nível, o último nível de fusão corresponde exatamente à maior distância. Então ele explora, na hora que você falar 100% de dissimilaridade, o 100% representa a maior distância. Então existe uma relação, e você não precisa, já acha o último nível de fusão na própria matriz. Isso pode ser interessante. A disposição desses acessos aqui não interessa, tá certo? É uma questão de estética. O que interessa é exatamente esse padrão. Esse aqui é o nosso resultado. Não é esse ordenamento. Não é como se eu fosse fazer um teste Scott-Knott, que eu vou agrupar os maiores médios, menores médios. Não é bem essa a ideia. Isso aqui, né, a ramificação, os níveis de fusão, que é o meu resultado. Não essa disposição. Essa disposição linear não é um ordenamento de proximidade. Isso é importante que se diga. Nós não temos uma organização da diversidade. Nós estamos estudando a diversidade. Posteriormente, nós vamos ter a conversa aqui sobre mapas auto-organizáveis de Cohone. É uma técnica bastante interessante que nós podemos estudar a diversidade e organizar essa diversidade numa topologia. Se essa é uma necessidade da pesquisa, a gente vai ter métodos específicos para tratar desse assunto. Então, a disposição dos acessos na vertical não deve ser considerado como padrão fixo, portanto, sem significado biológico. O agrupamento explora adequadamente a diversidade entre acessos, tendo como referência a disponibilidade total expressa no último nível de fusão. Então, é o caso de que o último nível de fusão representar a maior distância. Então, a formação de grupos compactos e discretos. Então, normalmente você tem um grupo, outro grupo compacto e discreto em relação ao outro. Bom, nós não estamos comentando sobre um assunto de grande importância, mas que nós vamos falar posteriormente. Quando você sai dessa medida, dessa matriz de distância, e então usa um dendrograma, você gostaria de ter uma leitura da similaridade e dissimilaridade. Mas existe aqui uma perda de informação. Você pode até calcular a distância do 1 com 3, que é o nível de fusão 0,98. E você pode calcular a distância do 1 com 2. Basta você caminhar e ver daqui para cá onde é que parou no nível de fusão. Você pode calcular a distância do 3 com 2. Vai dar a mesma distância de 1 com 3, apesar de que na matriz é diferente. Então existe aqui uma matriz de distância, existe aqui uma matriz que a gente chama de distância gráfica. Uma matriz que vai ser obtida pela leitura desse dendrograma. Eu posso fazer a leitura e reconstituir uma matriz. E aí eu posso, e os elementos aqui dessa matriz são distâncias, né? E eu posso então calcular a correlação desses elementos com os elementos que estão na distância gráfica. Essa correlação a gente denomina de correlação cofenética.
E a gente pode adiantar para vocês que no método, esse método aqui mantém uma boa correlação cofenética. Normalmente o outro método que nós vamos estudar, o PGMA, é um método que proporciona uma maior correlação cofenética entre os vários métodos disponíveis. É o que nós vamos tratar agora. Então veja que nós já vimos o vizinho mais próximo, nós já vimos então o vizinho mais distante, e agora nós vamos ver o método PGMA, que é o método da ligação média entre grupos, o método não ponderado ou o método que leva em consideração a média aritmética simples sem nenhuma ponderação. A distância de um indivíduo em relação a um grupo, eu acho esse conjunto e calculo a média desses dois elementos. A distância de um grupo constituído de 2 indivíduos, outro grupo constituído de 3, eu vou ter um conjunto de 6 distâncias par a par e acho a média aritmética. Como é que eu faço o agrupamento? É a mesma coisa. Tem a matriz, identifico os mais similares. Então, 1 com 3, faço então a ramificação, o nível de fusão 0,98 e vou então reconstituir a minha matriz. A minha matriz, que era 7 por 7, vai passar a ser 6 por 6. E basta eu calcular a distância agora dos indivíduos em relação ao grupo formado. Distância do 1 com 3 em relação a 4, eu tenho que ter o conjunto dos elementos 1 quarto e 3 quartos. A média vai dar desses dois valores 11,935. Se fosse o vizinho mais próximo, eu ia escolher esse valor. Se fosse o vizinho mais distante, esse valor. Se é o método PGMA, eu vou escolher a média e vou colocar esse valor aqui, 11, né? O 4, 11, eu vou colocar aqui. Então, é o 11,94. E depois esse indivíduo e esse indivíduo. Então eu tenho essa matriz agora de dimensão 6 por 6. Vou investigar novamente e no próximo passo eu identifico o 5 com 6. Então aqui que é 0,98 nesse primeiro nível de fusão. Agora eu tenho um nível de fusão de 1,49, né? Que é a união do 5 com 6. E vou então habilitar uma nova matriz, que agora é de dimensão 5 por 5. De novo eu tenho que calcular a distância de indivíduo em relação a grupo, e agora de grupo em relação a outro grupo. Não tem problema nenhum, a distância do grupo em relação ao outro grupo, basta calcular essas médias aritméticas. E o processo vai seguindo. Então nesse caso aqui, uma vez estabelecido essa matriz, eu vou identificar o indivíduo 2 como mais próximo, né? Então, o nível de fusão agora é 2,58. Colocaria aqui. Reconstituo a matriz e vou dizer que o mais próximo agora é o 5 com 6, com o grupo que está sendo formado. Então, é como o próximo nível, eu vou unir esses dois grupos, né? Foi o que eu fiz aqui. E vou montando a minha matriz, passo a passo. Aqui vai crescendo as relações até eu ter um grupo final, né? Onde eu conto aqui a história. Primeiro o nível 1 com 3, com o nível de fusão 0,98, depois o 5 com 6, depois o grupo 1,3 com o indivíduo 2, depois o grupo 1,3,2 com o grupo 5,6, depois o indivíduo 4 com o indivíduo 7, e por fim, com o último nível de fusão, 12,25. Né? Então tem um padrão de agrupamento que o último nível de fusão não é a distância máxima, mas também não é um valor pequeno como era o vizinho mais próximo. É um nível intermediário. Né? Então, ele não explora totalmente o valor da diversidade, mas também não restringe tanto. Então, existem essas vantagens. Então, no método PGMA, a distância mínima está representada? Está. Então, a maior similaridade entre o 3 vale 0,98. A distância máxima está representada? Não. O valor aqui foi 12,25. Esse valor representa 100%. Não é o maior valor, não é o 17,56. E nem é 9,55, que foi
é o valor encontrado pelo método vizinho mais próximo. Então o valor da distância no último nível de fusão está abaixo da maior medida de disponibilidade estimada, que foi entre os acessos 2 e 7, e acima do nível de fusão estabelecido pelo método vizinho mais próximo. Assim, nessa metodologia, evita-se caracterizar a dissimilaridade pelos valores extremos, máximo ou mínimo, né? E substitui essa representação pela média. A disposição desses acessos também não interessa. O que interessa é o dendrograma, são as ramificações, são os níveis de fusão, é o corte, que nós vamos discutir posteriormente como que a gente pode estabelecer. E essa disposição aqui nessa linear, ela não é interpretável. O agrupamento explora adequadamente a diversidade entre os acessos, porém, adotar como referência total um valor inferior, né? E não é o maior valor da distância. E, normalmente, a correlação cofenética entre os métodos é o mais alto. Então, talvez seja essa uma razão, que é uma razão estatística da preferência do método PGMA. Tá certo? Ou seja, você tem uma matriz de distância e gostaria de fazer uma representação gráfica. E se a gente desconsiderar aspectos biológicos, essa representação tem que traduzir o que está na matriz. E certamente, quando eu faço uma representação gráfica, eu tenho perda de informação. Aqui a distância 1 com 3, ela é reconstituída, mas a distância 1 com 2 não necessariamente é reconstituída, é o nível de fusão. Não é esse valor aqui mais de 1 com 2, de 2,16. Esse nível de fusão aqui é como se você estivesse falando que é 1,49. Na leitura gráfica, a distância do 1 com 2 é 1,49 e não, né, 2,16. Então há uma distorção, há uma perda de informação. Tá certo? Mas a gente gostaria que essa perda fosse mínima. Nós gostaríamos de pelo menos manter uma correlação entre as distâncias originais e a distância gráfica. Essa medida de correlação, que chama CCC, coeficiente de correlação cofenético, mede exatamente a associação entre as distâncias originais e as distâncias gráficas. E a gente sabe, depois nós vamos até demonstrar, que o método do PGMA, ele proporciona a maior, talvez a maior correlação cofenética possível. Bom, aqui são as várias histórias contadas pelos diferentes métodos que foram aplicados. A gente até percebe aqui que a história de agrupamento do vizinho mais distante, do PGMA, ela foi idêntica, né? Então, uniu primeiro 1 com 3, a mesma coisa aconteceu aqui. Depois uniu 5 por 6, aconteceu aqui. Depois o grupo 1, 3 com o indivíduo 2, também aqui. Depois esse grupo com esse grupo, também aqui. Depois o indivíduo 4 com o indivíduo 7, também aqui. E depois, finalmente, a união dos grupos. Então veja que a história contada é a mesma pelos dois métodos. É diferente da história contada pelo método vizinho mais próximo. Mas os níveis de fusão, ele não necessariamente, quando envolve indivíduos, eles são iguais. Mas quando envolve indivíduo e grupo, eles são diferentes. O último nível de fusão aqui é diferente desse último nível de fusão. Então você pode ter a mesma topologia, que seria a mesma história, mas com níveis de fusão diferentes em relação ao médio agrupamento. Então veja que esse padrão, esse agrupamento aqui, ele é bastante semelhante. Aqui é o vizinho mais distante, aqui o PGMA. Aqui 1, 3, 2, 1, 3, 2, 5 e 6. O que vai diferir aqui vai ser exatamente nesses níveis de fusão que são diferenciados.
Se você quiser, você pode até alterar o nível de fusão e recalcular, não tem problema nenhum. Mas então, método diferente, às vezes método diferente proporciona um resultado, se for o resultado das ramificações, bastante semelhante, né? Então essa é a ideia, que você tenha diferentes métodos e você possa fazer uso deles para melhor interpretar os seus resultados. Então nós vamos aqui agora fazer uma atividade que nós vamos considerar um conjunto de dados obtido acho que era 20 genótipos, não sei se era 20 ou 10, nós já temos essa matriz no exemplo anterior, né? Então obter a matriz cujos elementos são dissimilaridade entre os pares, nós já escolhemos uma que foi a distância de Mahalanobis, nós já fizemos e a gente vai fazer a nossa atividade. Pois bem, na nossa atividade, a trilha de dados já está aqui definida, onde encontra-se a nossa matriz de dados, e a gente vai, em estudo de diversidade genética, fazer agrupamento. Vamos repetir aqui o agrupamento pelo método de otimização de Toché, feito na nossa conversa anterior, né? Lembrando que a gente tinha aqui a nossa matriz, que era exemplo 2 MED Mahalanobis, ou seja, nós tínhamos a dimensão, não é 20 genótipos, para 10 genótipos, e a gente então tinha feito o agrupamento, né? No agrupamento de Toché, considerando esses vários genótipos, nós então vamos refazer aqui, devo ter esquecido alguma coisa, agrupamento, otimização de Toché, essa distância é exemplo 2, MED Mahalanobis, declaração, são 10, exatamente iguais, método Toché, vou incluir todos os genótipos e prosseguir a análise. Pois bem, então nós temos aqui o nosso resultado, que é o resultado que indica a formação de 3 grupos, o 6 e o 9, ele formando um grupo separado, e esses aqui formando um único grupo, e nós inclusive fizemos a decomposição desse grupo maior em grupos menores. Pois bem, então a gente já tem uma ideia de um método de otimização. A ideia agora é pegar esse mesmo arquivo de dados e fazer um agrupamento com base em métodos hierárquicos. Então a mesma matriz, que chama matriz exemplo 2, Mahalanobis, é uma matriz 10 por 10, aqui não tem rótulo, e vamos usar então essa matriz para um determinado método. Nesse caso, o aplicativo Genes, ele tem o método vizinho mais próximo, o vizinho mais distante, e existe uma série de outros métodos. Então, nós vamos fazer aqui o método vizinho mais próximo. Posso, então, fazer aqui o dendrograma, e aí tem aquela informação relativa ao histórico. Primeiro ele juntou 1 com 8, posteriormente 1 com 2, e foi fazendo o padrão de agrupamento. E aí então a gente tem um resultado, né? Esse resultado que indica essa possibilidade de juntar 1 com 8, né? Posteriormente o 3, e assim vai. Então, aqui o 2, depois o 7, o 5, aqui o 3 no final, e aqui nós temos então esse nosso padrão de agrupamento, que está representado aqui. Bom, se eu desejar outro agrupamento, né, basta eu vir aqui na declaração e passar, por exemplo, para o PGMA. Retorno, faço o dendrograma, aqui nós temos outra história, outro, né, processo, e vai até o final com o último nível de fusão, que é 123, onde se considera aqui 100%. E aqui nós vamos encontrar o nosso resultado com o padrão de agrupamento, que começa com 1 com 8, de forma semelhante aqui ao que a gente tinha no método vizinho mais próximo, né? Mas a gente percebe que aqui
nós temos um padrão de agrupamento um pouco diferente. Aqui o valor dessa distância do último nível de fusão, ele foi explorado apenas 57,52 e aqui um pouco maior. Então veja que está confeccionado o nosso dendrograma. Bom, o que a gente tinha apresentado, nós vamos interromper agora e posteriormente nós daremos continuidade. Existem, obviamente, algumas questões que eu estou deixando em aberto para que a gente possa discutir de uma maneira mais detalhada. Primeiro é estabelecer cortes. Como que eu posso estabelecer corte no meu dendrograma? Pode ser subjetivo, posso adotar algum critério estatístico. Segundo, que nós podemos estimar, por exemplo, correlações cofenéticas. Qual que seria o grau de correlação entre a minha matriz de distância original e as distâncias gráficas. Nesse caso aqui a correlação foi de 0,55. Como é que isso é obtido? Essas estatísticas envolvidas nós vamos estar apresentando numa próxima conversa. Por hora é só, muito obrigado a todos e até lá.